Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 26 em diante. João 20, versículo 26 em diante. Vamos edificar a nossa fé nesta noite, e eu chamo o título dessa mensagem: Fé edificada para vencer. Se você tem uma fé edificada sobre a rocha, você vai conseguir vencer. Nós temos falado sobre fé. Nós temos, dentro da palavra de Deus, procurado passar para as pessoas a fé bíblica. Não aquela fé motivada por emoção. Não aquela fé que é passageira. Não aquela fé que no momento a pessoa está sorrindo e virou as costas, ela já está chorando por causa do problema. Não aquela fé que a pessoa vai na igreja e dá glória a Deus e salta de alegria, e quando vem um problema, ela desanima e como se tivesse acabado tudo para ela. Mas nós estamos falando de uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que realmente traz à existência aquilo que não existe. E essa fé só vai trazer existência aquilo que não existe, não é por causa de Deus, é por causa do nosso posicionamento. Porque o Deus, ele já é o Deus do impossível. Amém, irmãos? Veja o que diz o texto sagrado. João 20, versículo 26 em diante. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus, ou melhor, disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Diga graças a Deus. Graças a Deus. É essa fé que nós temos que ter. É essa fé. Ter fé no que vê, ou na preparação, ou na capacidade que a pessoa possui, não é a fé que a Bíblia ensina que nós devemos ter. Mas a fé que Deus ensina que nós venhamos ter é crer no invisível. A fé registrada, o conceito de fé registrado no livro de Hebreus capítulo 11, qual que é? Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a firme convicção, ou um firme fundamento de coisas que não se vê. Então essa fé, quando nós adquirimos esse fundamento na nossa vida, quando nós edificamos a nossa crença, quando nós edificamos aquilo que nós acreditamos sobre essa rocha desta maneira, então a vitória vai ser certa. Porque a pessoa, ela não vai depender se a vitória chega hoje ou amanhã. Ela simplesmente acredita que a vitória vai acontecer, que o objetivo dela vai ser alcançado, porque ela não anda por vistas, ela não anda pelo que está diante dos olhos dela, ela caminha por aquilo que ela crê. Ela não precisa apalpar para dizer assim: eu creio nisso. Não, ela simplesmente crê que
que o Deus que ela está servindo, o Deus que ela está buscando, é aquele que traz à existência aquilo que não existe. E para isso, nós temos que buscar em Deus, para que os nossos olhos espirituais, eles venham ser aguçados para isso. Nós temos que buscar em Deus para que os nossos olhos espirituais venham ser aguçados para isso. Porque os nossos olhos, se nós como cristãos, se nós como homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, se nós formos andar simplesmente por aquilo que está diante dos nossos olhos, nós facilmente vamos tropeçar, facilmente a derrota vai alcançar a vida da pessoa. A verdade é que tem muitas pessoas que elas estão fracassando por causa disso. Porque ela anda simplesmente, ela diz que tem fé em Deus, mas ela anda conforme o que ela vê e o que ela sente. Por exemplo, nós não precisamos sentir, eu estou sentindo que Deus está nesse lugar, eu estou sentindo um arrepio aqui, Deus está nesse lugar. Não precisa sentir nada. Simplesmente crer. Por que eu creio que Deus está aqui? Porque a palavra de Deus diz: onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali, eu estarei presente. Então Ele está aqui. Por que eu creio que a minha vitória vai chegar? Porque Deus prometeu que a minha vitória ela vai chegar. Se eu realmente depositar minha confiança nele. A palavra de Deus, no livro de 2 Reis, fala de um fato muito interessante. 2 Reis 6, ali, dos versículos 13 para frente, fala de um momento em que Eliseu teve que orar para que os olhos espirituais do moço dele viessem ser despertos. Um certo rei mandou uma tropa de soldados para prender Eliseu e o seu discípulo. E quando amanheceu o dia, a casa em que Eliseu estava morando com o seu discípulo estava cercada, a cidade inteira estava cercada, aquela vila estava cercada de soldados, de cavalos, de carruagem, né? E o discípulo acordou, saiu no quintal e tomou um susto, porque viu que ali ao redor estava cheio de soldados para levar Eliseu e ele preso. E ele chegou para Eliseu e falou assim: meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Agora nós estamos em maus lençóis. Agora o tempo fechou para a gente, acabou para a gente. Como que a gente vai poder vencer esse exército que está aí fora? Como nós vamos se esconder desse exército que está aí? Mas Eliseu não era mais moço na fé. Eliseu era um homem experiente na fé. E aí Eliseu pega e fala assim: Senhor, Eliseu ora a Deus, fala: Senhor, abre os olhos do meu discípulo. Abre os olhos espirituais do meu discípulo. Por quê? Porque aquele discípulo, ele estava simplesmente vendo o que estava diante dele, a situação em que eles estavam envolvidos. Mas quem tem os olhos espirituais abertos, ele vê além das aparências. Ele vê além do que está, daquela situação que está vivendo. E ele ora a Deus: Senhor, abre os olhos do meu discípulo para que ele veja. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo momento, os olhos, as escamas espirituais que estavam na visão de Eliseu caíram. Aquilo que trazia uma cegueira, que tirava a visão espiritual dele, caiu da vista dele. E ele olhou e viu que por detrás daqueles soldados existia soldados e carruagem de fogo. E Eliseu falou: mas
são os que estão conosco do que aqueles que são contra. O servo de Eliseu, o discípulo de Eliseu, o moço de Eliseu, só conseguiu ver, só conseguiu naquele momento que a fé dele foi desperta por causa da fé também de Eliseu. E quantas das vezes a pessoa, ela diz assim: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas quando acontece uma situação difícil, quando acontece um problema, quando acontece isso, acontece aquilo, ela desespera. Eu vou abandonar, eu vou sair da igreja porque não está adiantando, né? Onde está Deus que não me socorre, que não me ajuda? Que fé é essa? Essa aí não é a fé que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Aquela pessoa que é tão fervorosa, que parece ser tão fervoroso, e com um pequeno abalo acontece um escândalo, ela já quer, não, se o irmão caiu e eu sou mais fraquinho do que ele na fé. Nós não podemos ser assim. Nós temos que procurar entender realmente o que é a fé que a Bíblia nos ensina. Tomé, Jesus chamou Tomé de incrédulo, porque Tomé precisou pegar na mão furada de Jesus para saber que era realmente Jesus. E Jesus pega e fala para ele: olha, mais bem-aventurado, ou seja, mais felizes, ou em outras palavras, realmente aqueles que têm uma fé firme, aqueles que são mais abençoados, são aqueles que não vê e crê. Não vê e crê. Você tem que acreditar desta forma. Você tem que viver desta forma. Você tem que crer que quando você está lá na sua casa, Jesus está lá porque você está lá. Porque Jesus está na tua vida. Jesus, ele não caminha do teu lado, Jesus, ele caminha em você. Você é a arca que naquele tempo lá continha a presença de Deus. Hoje nós somos a arca aonde habita um tesouro precioso que é a presença de Deus. Então onde a gente vai, Jesus vai estar presente, porque nós estamos presentes naquele lugar. Se acontecer uma situação difícil, aconteceu um problema, não se preocupa, não entre em pânico, não entre em desespero. Coloca a tua causa diante de Deus e espera a resposta, espera a solução. Não toma atitudes baseadas em sentimentos. Não toma atitude baseada simplesmente naquilo que está diante dos seus olhos. Quantas são as pessoas? Isso são inúmero de pessoas que ela vive de cidade em cidade, procurando melhora de vida. Vou para a cidade tal para ver se eu vou melhorar de vida. Chega lá, os mesmos problemas que tem em Seringueira tem lá na cidade que ela foi. Aí ela volta para trás, ou então vai para outra cidade. Às vezes tem vergonha de voltar para a cidade que ela saiu, vai para outra cidade. Sabe por quê? Porque apesar de dizer que é crente, ainda não tem uma fé sólida, ainda não tem uma fé edificada sobre a rocha. Porque eu te digo, meu irmão, aonde nós estivermos, se exercitarmos a nossa fé, vamos vencer em nome de Jesus. Amém? O problema que você estiver enfrentando, se você exercitar essa fé, não ficar olhando para o problema, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Então a palavra diz, bem-aventurado. Bem-aventurado. Ele falou para Tomé, Tomé. Aí Tomé, quando ele falou, não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé. Aí quando Tomé viu as mãos furadas, o lado furado,
Ele diz assim, ó, Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala para ele, disse-lhe Jesus, ó, porque me viste e creste? Só porque você viu o furo na minha mão que você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós temos que ter isso aí. Nós não andamos pelo que por vistas. Nós andamos pelo que nós cremos. E se caminharmos assim, Deus nos concederá vitórias e mais vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé. Nós vamos orar neste momento em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche